Olá, nessa videoaula nós vamos falar então sobre os postulados de Bohr, que ele utilizou para construir o seu modelo atômico com o objetivo de explicar então o fato dos espectros de emissão dos átomos serem discretos. E com esse modelo ele conseguiu inclusive explicar a equação de Heisenberg. O Bohr então analisando o, a estrutura atômica sob o ponto de vista clássico, sobre os conhecimentos do movimento circular, sobre os conhecimentos das forças eletrostáticas, o que é que ele analisa? Vamos imaginar aqui este esqueminha onde eu tenho um átomo com núcleo de número atômico Z e em volta dele, numa órbita circular, que tem distância r desse núcleo, eu tenho um elétron. Então, este elétron, que tem carga negativa, ele vai ser, obviamente, atraído pela carga positiva do núcleo com a força eletrostática, F. Então, se a gente imaginar, aqui, se a gente aplicar o nosso conhecimento da lei de Coulomb, das forças eletrostáticas, a gente vai poder expressar essa força F em termos das cargas do núcleo e do elétron. A carga do núcleo, vou escrever aqui carga do núcleo, ela é Z, o número atômico, o número de prótons, vezes Z, que é a carga elementar. E a carga do elétron é, obviamente, negativa menos a carga elementar. Então, representando as cargas assim, eu tenho que a força de atração, ela vai ser a constante de Coulomb, vezes o produto das cargas, então vai ter um sinal de menos, ZE vezes Z vai dar ao quadrado, dividido por R ao quadrado, porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa é a força, que tem um sinal negativo porque a gente está orientando ela em direção ao núcleo, uma força de atração. E a energia eletrostática, ou a energia cinética que esse elétron vai ter, vai ser igual a menos, ainda a constante de Coulomb, Z e ao quadrado, dividido por 2R. Isso a gente conhece da eletrostática. Então, aqui eu tenho a minha força, aqui eu tenho a energia desse elétron. Então, se eu imaginar que esse elétron muda de posição, ele pode vir mais próximo do núcleo ou mais longe do núcleo, esta energia do elétron vai mudar, de acordo com a distância que ele tem do núcleo. À medida que R aumenta, este valor fica menos negativo. Então, a energia do elétron vai aumentando à medida que eu me afasto do núcleo, e vai diminuindo, vai ficando com um valor mais negativo à medida que eu me aproximo do núcleo. Então, pensando desse modo, e se eu imagino que o elétron pode ter qualquer valor de energia, esse elétron, ao se aproximar do núcleo e perder energia, ele vai emitir um espectro contínuo, vai poder emitir qualquer comprimento de onda. E mais ainda, se eu imaginar que o elétron que está acelerado, toda a carga eletromagnética acelerada emite radiação eletromagnética. Então ele iria emitir um espectro contínuo de
de radiação eletromagnética se aproximando cada vez mais do núcleo, né? Cada vez mais diminuindo a sua órbita e fazendo um movimento espiral até o núcleo. E não é isso que acontece. Então, para explicar o fato de que os espectros são contínuos, o Bohr teve que assumir alguns postulados, né? algumas ideias que ele postulou, que ele assumiu como verdadeiras para poder explicar, né, os espectros contínuos. Então, a primeira coisa, o primeiro postulado é justamente o de que os elétrons, né, formam órbitas, né, circulares, né, em torno do núcleo. Então, o elétron pode estar numa determinada órbita como essa que nós desenhamos aqui, ou pode estar numa segunda órbita, digamos, um pouco mais longe do núcleo, certo? Vou desenhar uma segunda órbita aqui. O elétron poderia estar, então, nessa segunda órbita, que teria uma distância maior do núcleo, portanto, uma energia, né, menos negativa, uma energia maior. O segundo aspecto é que cada órbita, né, tem energia constante. Né? Então, que está caracterizada ali pela energia eletrostática, né, devido à distância do elétron e do núcleo. Né? Mas o elétron, mesmo estando acelerado, mesmo estando em órbita, em movimento circular, ele não emite radiação eletromagnética. Ou seja, isso já é um postulado que contraria, né, a visão da eletrodinâmica clássica, que supõe que qualquer carga acelerada emite radiação magnética. Né? Então, Bohr estava postulando, estava aceitando que, no caso do elétron, isso não é verdadeiro. O elétron está numa órbita com energia constante, enquanto ele estiver nessa órbita, ele não perde energia. O terceiro postulado, né, é que o elétron pode passar de uma órbita a outra. Né? O elétron pode passar de uma órbita para outra. Então aqui ele está usando, né, uma ideia que nós vamos explorar mais adiante, a ideia de quantização de energia. Né? Ele pode receber uma certa quantidade de energia e passar para uma órbita mais externa. Por exemplo, ele pode saltar, né, desta órbita para essa órbita mais externa. Mas ele não pode passar no meio do caminho. Né? Ele pode passar sempre de uma órbita para outra, ou para uma mais externa ainda, mas nunca ele vai receber uma energia intermediária. Né? Então, essa é a ideia de quantização de energia, né, que ele era uma ideia sendo desenvolvida na época, né? Quantização de energia. E ele adotou essa ideia no modelo atômico dele. Quer dizer, ou o elétron está numa órbita, ou ele está na outra, né? Mas ele não pode estar no meio do caminho. Portanto, a quantidade de energia que ele recebe para ir para uma órbita superior é quantizada. Ele tem que, ou ele recebe toda essa energia e pula para outra órbita, ou ele não muda a energia dele. Não pode receber energias intermediárias. Né? E daqui resulta, óbvio, né, que quando ele passa para órbitas mais externas, como a energia dele vai aumentar, significa que ele recebeu energia. E quando ele volta de órbitas mais externas para órbitas mais internas, né, então ele daí emite energia eletromagnética. Então, com isso, ele consegue explicar, né, os espectros contínuos, porque o elétron, o átomo, ao receber energia, ele vai promover seus elétrons para órbitas mais externas, né,
e quando esse elétron relaxar para o estado fundamental, ele vai voltando para as órbitas mais internas e vai emitindo, né, comprimentos de ondas discretos, né, correspondente a essa quantidade quantizada de energia. Né? Então, os comprimentos de onda são discretos porque as quantidades de energia que ele emite ao passar de uma órbita para outra são fixas. Né? Ele não pode passar por meio do caminho, então ele não pode emitir qualquer comprimento de onda. Ele vai emitir o comprimento de onda característico entre a diferença de energia da órbita que ele estava para a órbita que ele passou. Então, cada um dessas órbitas pode ser numeradas, né? Por exemplo, posso chamar aqui n igual a 1, n igual a 2 e assim por diante, né? E esses n's podem ser identificados com a fórmula de Heisenberg. Então, quando eu tenho meus elétrons passando para a primeira órbita n igual a 1, eu vou ter a série de Lima. Né? Então, se ele vem do n igual a 2 para o n igual a 1, ele vai emitir o primeiro comprimento de onda da série de Lima. Se ele vem do n igual a 3 para n igual a 1, ele vai emitir o segundo, e assim por diante. Né? Eu vou construindo todas as séries, né, observadas no espectro do hidrogênio, né, e que estão descritas ali pela fórmula de Heisenberg. Eu vou vendo como a ideia de elétrons passando de um nível mais externo, de uma órbita que está mais longe do núcleo, para um nível mais interno correspondente. Então, com isso, o modelo de Bohr dá conta de explicar a fórmula de Heisenberg. Ok? No próximo vídeo, nós vamos explorar um pouco mais a ideia de quantização de energia e o modelo de Bohr. Até lá, então.